Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar para mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre a coragem da fé do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. E antes de iniciarmos, vamos fazer então a nossa oração. Que Jesus, nesse momento, possa nos amparar, nos proteger, guiar nossos caminhos, em todas as nossas atividades, em todas as nossas tarefas diárias, em todas as nossas preocupações, que Jesus possa estar ali, nos amparando e nos confortando. Protege o lar de cada um de nós. E agradecemos a Deus e a Jesus por toda a proteção que já nos deu. Que assim seja. Muito bem. Então, peguei esse capítulo do Evangelho que se chama Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire, que quer dizer, resumidamente, não colocar a luz ofuscada, não colocar a luz sobre algo que vai cobri-la. É deixar a luz clarear, fazer a sua real função. E aí, no item 15 do título Coragem da Fé, ele vai falar sobre a coragem da opinião. Nesse contexto do Evangelho, ele vai trazer sobre a questão de nós precisarmos nos colocar diante de alguma situação, afrontar perigos, expressar claramente nossas ideias. E aí ele entra num contexto da época de Jesus, que Jesus dizia que se alguém se envergonhasse de suas palavras, se envergonharia dele também. Ele até coloca assim: aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Numa época que as perseguições a Jesus estavam tão apertadas, tão ferrenhas, que manifestar-se, ser discípulo de Jesus, manifestar sua fé, mostrar que você era seguidor desta filosofia, dessa ideia de Jesus Cristo, era um ato bem corajoso por conta das perseguições, por conta do tudo que estavam fazendo as pessoas que seguiam Jesus naquele período, naquela época. É, mas, levando para o momento atual, levando para o hoje, quantas e quantas vezes a gente não se pega numa situação de esconder a nossa fé para o outro? A gente tem medo de colocar a religião, principalmente os espíritas, falar que é espírita. Quantos têm medo disso? Quantos guardam até para si mesmo a sua fé, com medo que cause alguma coisa para si nesse mundo? Agora, aqueles que se colocam abertamente a sua fé, eles trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e para o futuro dos outros. Neste pensamento de opinião, de coragem, de se colocar, busquei o livro Opinião Espírita do Chico Xavier e Valdo Vieira, com os espíritos Emmanuel e André Luiz. Lá tem um capítulo referente a esse mesmo item do Coragem da Fé do Evangelho. O capítulo é o 27, que se chama Decisão. Olha que interessante como eles colocam. Somos atingidos em diversas situações que nos exigem a manifestação da nossa vontade. Então, se eu não me manifestar, se eu não me colocar como desejo de querer fazer tal coisa, de manifestar que eu quero fazer aquilo, talvez eu perca uma oportunidade. Apesar da nossa livre escolha em assumir ou não determinada ação, ainda podemos ser constrangidos por optar aquele caminho. Então, eu tenho livre escolha de escolher se vou ou se não vou. Mesmo assim, ainda há pessoas que nos constrangem pela decisão que fizemos. Ai, você aceitou fazer isso? Ai, se fosse eu, não aceitaria. Ai, eu nunca teria feito isso. Ainda temos essas colocações dos outros trazerem para nós isso. E muitas outras vezes ainda somos impulsionados a seguir aquele determinado caminho pela circunstância que estamos vivendo. Então, me coloco numa situação que ou eu aceito ou eu aceito. Sabe aquela coisa? Preciso seguir esse caminho porque foi dado, por exemplo, no ambiente de trabalho, o chefe direcionou que você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que tomar uma decisão
naquela situação da forma que ele quer, e ou você decide por isso, ou se você afrontá-lo, talvez você perca o emprego. Então, determinadas circunstâncias nos fazem seguir aquilo. Mas, pensando num progresso que é passo a passo, a gente precisa lembrar sobre a nossa existência terrestre. E aí tem um parágrafo desse texto que eu vou ler, que achei muito legal. Fala assim, ó. Daí a importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém rica e promissora, quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem, no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros. Olha que legal, o quanto ele releva a importância da existência terrena, que é temporária, passageira, e que é limitada. Por conta da matéria, há muitas limitações que a gente possa conseguir fazer. Mas é rica e promissora, porque nos possibilita a prática do bem. Nos possibilita diante de várias possibilidades de sermos bons conosco e com o outro. Mas nós sempre temos que tomar decisões. E nem sempre vai agradar a todos. Nem sempre vai ser tão favorável ao outro, ou às vezes determinadas decisões não vão ser agradáveis, não vão dar uma resultante boa ou positiva para nós. Porém, olha só como é interessante como eles colocam no texto. Eles falam em ideia, verbo e atitude. Então eu traduzi assim, ó, ideia é o pensar, verbo é a ação, agir, e atitude é fazer. Então nós vamos pensar, vamos acionar e vamos agir. E isso pode nos levar a alegrias ou lições de reajuste. De vez ele falar que nos leva a alegrias e tristezas, ele não coloca tristeza, eles colocam como lições de reajuste. Podem ter movimentos nossos, decisões nossas que nos levem a não colher algo tão bom, tão, vamos dizer, ruim, entre aspas, mas que naquele momento eu acho que foi muito ruim, eu acho que não foi muito agradável, mas que no futuro a gente vai perceber que foi um grande aprendizado, que foi algo necessário para acontecer conosco. E aí, Emmanuel e André Luiz, nesse texto, ainda vai é, nos trazer um enfoque para a gente sempre ter a certeza no bem, porque o bem vai nos trazer a felicidade real. A confiança no hoje vai nos levar à serenidade futura. Então, confiar no bem, confiar no hoje que eu tenho, pode me proporcionar um futuro mais tranquilo. E ainda eles colocam a seguinte frase: progresso é fruto de escolha. Então, não adianta pensarmos que a minha escolha foi ruim, porque está nos fazendo progredir da mesma forma. Nós vamos aprender, vamos crescer com aquilo. Ou foi uma colheita, uma resultante boa, bem legal, ótimo, também vai nos progredir. Tudo é progresso. E somente nós podemos decidir esse destino. Então, a gente até fala muitas vezes que não há um destino no Espiritismo, né? Porém, há um planejamento reencarnatório. Estou programado por passar determinada situação. Mas como ela vai acontecer, como vai ser, isso pode passar por etapas diferentes, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos escolhas e nós vamos seguir determinados caminhos. Pode ser que a gente saia do rumo planejado? Pode. Mas se tiver algo planejado que dá para ir no direcionamento daquele ser encarnado e que a partir das escolhas dele eu consiga ainda direcioná-lo para o progresso, para a sua própria evolução, vai ser dado esse direcionamento para nós. Então, eles lembram no texto que a sementeira, plantar, é infinito. A gente está sempre plantando, plantando, plantando. E a colheita é inalienável. Ela está longe de pensar que ela não vai existir. Ela existe e vai acontecer. A gente plantou uma sementinha na terra, vai frutificar. A não ser que a terra não seja boa, aconteça algumas coisas, mas a sementinha colocada frutifica. Ela vai florescer, ela vai emergir para algo. E aí eles trazem a seguinte parágrafo também interessante que eu vou trazer para vocês. Guardas contigo
tesouros de experiências acumulados em milênios de luta, que podem crescer aqui e agora, a critério do teu alvitre. Olha que legal. A gente tem inúmeros tesouros guardados já dentro do nosso espírito, com experiências acumuladas nas diversas encarnações que a gente tem, milênios de luta, e que podem crescer agora, aqui nessa encarnação, mas diante da nossa escolha, critério do seu alvitre, diante das nossas decisões. Só vão florescer, só vão crescer se eu decidir por isso, se eu tomar essa escolha. Então, eles falam, o minuto que vives é o veículo da oportunidade. Então, quantas oportunidades a gente tem em minutos de existência nesse planeta, nessa encarnação, que são realmente aquele momento importantíssimo que deveria acontecer para você progredir. E as coisas só vão acontecer no momento certo, no momento adequado. Não vai acontecer nada daquilo que não seja o momento para acontecer. E aí, encerrando a nossa reflexão de hoje, eu trouxe o estudo de uma historinha do livro do Terapia da Paz, que vocês sabem que eu gosto, do Donizete Pinheiro, que se chama A Fé é Forte. Então, tinha um alpinista muito experiente, já tinha feito diversas escaladas em montes, né, em geleiras, e ele resolveu mais uma ousadia para mostrar sua coragem, escalar o Monte Everest. Foi lá, fez caminhou por muito tempo, longas horas, e resolveu fazer uma parada, um acampamento ali para descansar. De repente, a noite caiu, de repente mesmo, uma chuvinha e ficou tudo escuro. Ele não enxergava um palmo à sua frente. Depois disso, ainda veio uma tempestade gigante, que acontece muito essas coisas nos montes, né, nas montanhas de geleiras. E, consequentemente, provocou uma avalanche enorme. E aí ele não estava nenhuma segurança muito tranquila para se livrar daquela avalanche. E foi arremessado naquela avalanche. Acabou percebendo que estava caindo infinitamente, porque como ele não enxergava nada, ele estava num abismo infinito. E nesse momento que ele se percebeu, vou morrer, ele começou a orar a Deus. E pediu suplicamente nas suas orações que Deus o livrasse da morte. De repente, como se tivesse os céus ouvido suas mensagens, sua oração, a sua corda parou. E ele ficou ali pendurado, segurando ali na sua cintura, presa em alguma parte da montanha, porque ele não fazia a menor ideia de onde ele estava. Percebeu que poderia escapar com vida nesse momento. Mas aí veio uma voz, algo dizendo a ele, e disse assim: Você crê que eu posso livrá-lo da morte? Ele falou: Sim, eu creio que posso sair com vida. Novamente a voz pergunta para ele: Você crê que eu posso te livrar da morte? E ele reafirma: Sim, eu creio. Então a voz disse: Então solte a corda. Ele ficou assustado e sem fé, não aceitou o desafio. E a voz foi embora. Dias depois, uma equipe de resgate foi à procura do desaparecido alpinista e o encontrou morto, congelado, pendurado a 1 metro do chão. Então você soltaria a corda? Qual o tamanho da sua decisão? Qual a possibilidade que você teria de coragem de fé, de tomar uma decisão naquele momento por uma intuição recebida? Você se arriscaria? Na vida, a gente tem inúmeros testes que nos acontecem que vai exatamente testar a confiança, tanto em nós mesmos quanto no outro, mas testar a nossa fé, testar se a gente acredita fielmente que Deus está ali, nos ajudando a enfrentar as maiores provas que a gente possa estar passando. A cada dia, pequenos contratempos, nós estamos sendo testados se, como ser humano, a nossa fé. E se nós vamos conseguir ter forças o suficiente para superar as dificuldades. Então, assim, lembrando que Deus não dá o fardo maior que a gente possa aguentar. Ele sabe que a gente aguenta. Mas e a sua fé? E a sua decisão de qual caminho tomar? Se eu vou por um caminho de escolhas que possam me favorecer ou não, como que eu vou saber
se a minha escolha vai me ajudar, vai ser favorável ou não. Mas, olha só como eles colocam, o Donizete coloca na reflexão dessa história. Cada vitória nos fortalece, cada derrota nos enriquece, se somos capazes de refletir sobre elas. Então, a vitória vai nos fortalecer, que dá um ânimo, né? Dá uma força maior, fala, eu venci. Mas a derrota pode nos derrubar, mas ela vai nos enriquecer a partir do momento que eu refletir que aquela derrota foi necessária para o meu aprendizado, para a minha própria evolução. Então, de experiência em experiência, nós vamos conseguir confiar mais em nós mesmos. E aí, consequentemente, confiar em Deus que está nos protegendo a todo momento. Então, se estamos numa situação de escolha, de decisão, de coragem, que eu preciso ter coragem para decidir e acionar aquilo, manifestar a minha vontade, como vou saber se é o melhor caminho a tomar? Não sei. Mas nós vamos precisar ter a coragem da fé, acreditar que Deus está nos protegendo como sempre, que Deus sempre está no nosso, está nos carregando, está nos levando a essa vida. Então, olha só, a coragem da fé, a coragem da nossa opinião, a coragem de seguir adiante, as decisões de escolhas, tudo que os textos nos trouxe para refletir. O quanto é rico a gente analisar as circunstâncias que nos acontecem, que elas são necessárias para a nossa evolução. Mas nós precisamos pensar nisso. Se a gente só ficar abatido com a decisão, abatido com o que está acontecendo, a gente não vai crescer, não vai evoluir, não vai seguir adiante. Então, naquele momento que acontece o problema, a dor e tal, é difícil, a gente se percebe numa escuridão total, como do alpinista, você não sabe o que decidir, mas são escolhas. E aí, o que você decidir, se for boa, for bacana, for bom para nós, vai ser super bacana a gente passar por aquilo. Se for ruim, a gente vai sentir. Mas reflitamos depois que foi necessário acontecer daquela forma para o nosso próprio aprendizado, para a nossa própria evolução. Então, espero que as nossas reflexões de hoje tenham feito sentido para vocês. Espero que tenham gostado. Coragem para os desafios, escolhas e coragem da fé. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem, que assim seja.